Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula. Dividiremos essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, nós falaremos sobre os hormônios vegetais e na próxima parte falaremos sobre o fotoperiodismo, os fitocromos e os movimentos vegetais. Uma planta, assim como todo e qualquer ser vivo, existem relações com o seu meio interno e o meio externo. Então, esses fatores internos e externos, eles vão influenciar o desenvolvimento do organismo, seu crescimento, enfim, tudo aquilo que se relaciona à sua fisiologia. E nós vamos poder observar que esses fatores eles estão intimamente ligados com a produção ou com a ação de determinadas substâncias químicas. Então nós podemos observar, pensando na estrutura de um vegetal, fatores externos que influenciam no seu desenvolvimento, como a luz, a concentração de dióxido de carbono, a concentração de água e minerais no solo, o nitrogênio, a temperatura, o comprimento do dia, o tempo que ele recebe de iluminação e também a própria força da gravidade. Esses nós poderemos colocá-los dentro de um escopo de fatores externos. Porém, os fatores internos são basicamente substâncias químicas que nós vamos falar nessa aula. Esses fatores nós chamamos de hormônios vegetais, ou também conhecidos como fito-hormônios. Então observe, são substâncias químicas que participarão ativamente, estimulando ou deprimindo diversas atividades celulares, como a divisão celular, a elongação das células, a diferenciação celular, processos de queda de folhas, desenvolvimento de frutos, germinação das sementes. Então, todos esses processos internos, esses fatores químicos, eles terão a sua atuação conjuntamente com os fatores externos. Então, o que são os hormônios vegetais? O hormônio vegetal nada mais é do que uma substância orgânica que apresenta uma função que auxiliará na regulação dos processos fisiológicos vegetais. Essas substâncias, elas podem atuar diretamente ou indiretamente sobre as estruturas do organismo vegetal, ou seja, os seus tecidos ou órgãos. Muitos deles já são ativos em pequenas quantidades, outros necessitam de uma concentração um pouco maior. A concentração deles também, dos diferentes, maior de um hormônio pode inibir a atuação de outro hormônio. Então nós vamos observar que a ação dessas substâncias, elas vão produzir reações, respostas fisiológicas no vegetal, como a floração, o crescimento, o amadurecimento dos frutos, a germinação das sementes, o desenvolvimento de raízes adventícias, enfim, vários processos no vegetal. O termo hormônio, ele tem uma origem grega, vem de hormon, que significa excitar. Porém, nem todo hormônio ele atua de forma excitatória. Existem alguns hormônios que eles podem ter processos ou atuações inibitórias. Então, de uma forma mais interessante e mais ampla, nós podemos denominar que um hormônio, eles são nada mais do que reguladores químicos desses organismos. Então, a atuação do hormônio, ela tem uma série de aspectos
que envolvem a sua atividade. Então, nós não temos simplesmente a composição química como fator preponderante para a sua atuação, mas também como ele é percebido na célula-alvo. Então, a sua constituição química em uma célula, ela pode ter uma função de excitação e na outra célula uma função de inibição. Então as respostas elas podem ser diferentes também, aliás, justamente porque a célula-alvo pode ter uma percepção diferente da mesma substância química. Então, abordando os tipos de hormônios, nós vamos observar e nós organizamos aí 5 classes de fito-hormônios. As auxinas, também conhecidas como AIA, ácido indol acético, as citocininas, as giberelinas ou ácido giberélico, o ácido abscísico e o etileno. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar nessa tabela todos os hormônios com a atividade que ele realiza. Então, nós vamos falar de cada um desses hormônios, mas essa tabela aqui apresenta de forma conjunta a ação de cada um desses fito-hormônios. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa aula com esse material que está no Prezi, para quem queira estudar ou mesmo ter um tempo maior para observar, estará à disposição. A auxina. A auxina talvez seja o hormônio vegetal mais conhecido, né? Como eu já disse, também é chamado de AIA, ácido indol acético. Quando nós pensamos na produção do AIA no vegetal, ela não é produzida apenas na estrutura dos coleóptilos, que é aquela primeira porção que nós observamos quando a semente germina e ela flora do solo. A produção ela vai ocorrer também na estrutura embrionária nas sementes, nos tubos polínicos, nas células das paredes ovarianas que estão em desenvolvimento. No vegetal adulto, nós encontramos a produção da auxina nas gemas apicais, principalmente nas gemas caulinares. Então, nós vamos observar que nas gemas apicais, não só da estrutura do eixo principal do caule, mas também nas suas ramificações, nas extremidades, que são as gemas apicais, nós encontraremos uma maior concentração desse hormônio. Então, aqui nós observamos a estrutura química das auxinas, inclusive de auxinas sintéticas. Hoje nós já conseguimos, através do conhecimento da ação e da estrutura química desse hormônio natural, produzi-lo, sintetizá-lo em laboratório para uso na agricultura. Como é feito o transporte na estrutura do vegetal da auxina? Ele é polar. Então, se nós estamos dizendo que o transporte é polar, isso ele ocorre do local de produção para o local de sua atuação, que são as células parenquimáticas especiais. Então, uma pequena quantidade de auxina, mas quando nós falamos pequena, é pequena mesmo, nós estamos falando aí de milionésimos de miligrama, já é o suficiente para que ela possa atuar, estimulando o crescimento vegetal. A dosagem. Quando nós começamos a falar, nós falamos da célula-alvo, né? Então a célula-alvo ela pode interpretar de forma diferente o mesmo hormônio, né? Diferentes tipos de célula-alvo interpretam de forma diferente a mensagem do hormônio. Então, uma dose ótima
Para estímulo de crescimento de células caulinares, ela pode ter uma atuação, um efeito contrário na raiz, promover a inibição do crescimento. Então, a raiz e o caule de um mesmo vegetal têm reações diferentes à auxina. Então, a dose ótima para a raiz é inferior à dose ótima para o caule. Então, a raiz ela tem uma sensibilidade maior à auxina se comparada à estrutura do caule. Então, a dose ótima para o crescimento do caule é inibitória para a raiz e também inibe o crescimento das gemas laterais. Então, uma grande quantidade de aia fará com que o vegetal não cresça, não tenha crescimento dos ramos laterais, justamente porque as gemas que darão origem a esses ramos estarão inibidas. Então, nesse gráfico, nós conseguimos observar a concentração aqui no eixo X e uma faixa que separa inibição e estímulo. Repare que em baixa concentração nós teremos estímulo da raiz, que se eu aumentar a concentração leva à inibição. No botão germinativo, a concentração já é maior, e se eu for aumentando, ela atinge um pico. Se nós continuarmos aumentando a concentração, ela tem uma queda passando a inibição. E repare que a concentração maior de auxina, que vai estimular o crescimento, ocorre no caule. Então, o caule tem uma demanda maior de auxina para o seu crescimento. E mesmo ele, que demanda uma alta concentração, se nós continuarmos aumentando a concentração, a tendência é que também seja inibido o crescimento. O efeito das auxinas. Quando nós pensamos na dominância apical, as auxinas elas atuam nos genes das células vegetais, estimulando a síntese de enzimas que levam à destruição da estrutura da parede celular. Se nós temos a destruição da parede celular, é importante lembrar que a parede celular promove resistência no vegetal, a célula vegetal. Então, se eu tenho um amolecimento dessa estrutura, isso permite a distensão das células. A forma da estrutura corporal de muitos vegetais, principalmente daquelas que se encaixam no grupo das perenes, aquelas que têm uma duração longa, é definida pela ação hormonal. Lembrando que a gema apical é o local que nós teremos o meristema de crescimento. E é justamente aí que nós teremos o crescimento longitudinal do caule, estimulado pela ação da auxina, que estimula o meristema apical. Porém, ela inibe o crescimento das gemas laterais, elas permanecem dormentes. Se nós retirarmos a gema apical, o crescimento das gemas laterais elas sairão da dormência e ficarão ativas justamente pela inibição da auxina. Nesse caso, o vegetal ele não terá uma altura significativa, porém ele terá a formação de muitos ramos, muitos galhos. Então nós vamos acompanhar agora um vídeo que mostra justamente alguns exemplos da ação da auxina. Plant hormones, also known as plant growth factors, are chemical substances that accelerate, inhibit, or otherwise affect growth. This animation explores the action of indole-3 acetic acid, IAA, the most common form of auxin, and looks at how we discovered what auxins do. The auxin IAA is produced at the apex of the stem. Under unilateral light, shining on one side, IAA is redistributed to the shaded side,
creating a gradient of the hormone across the stem. IAA travels between cells by diffusion. IAA activates proton pumps, which lowers the pH. This activates enzymes, expansins, to break bonds in the cell wall. The loosening of the cell wall allows water to enter the cell and turgor pressure increases. Cells on the shaded side become elongated and cause the shoot tips to bend towards the light. But what is the experimental evidence for this? Darwin investigated using oat coleoptils. He found that there is no bending response to light when the coleoptil tip is removed. This means that either the tip is the origin of the messenger, or it must be stimulated by light. To investigate further, Darwin covered the tip to prevent light from reaching it. The lack of bending response confirmed that the tip must be stimulated. When light was shone on the tip but the lower regions were covered, the coleoptil did bend. This showed that only the tip needs to be stimulated. Peter Boysen-Jensen used a thin flake of the mineral mica, which blocks chemical movement. When it was inserted in the illuminated side, bending occurred normally. But when the mica was inserted in the shaded side, there was no bending, showing that the message to bend travels down the shaded side. Because the mica doesn't block electrical signals, this also suggested that the message was chemical. Arpad-Pal's experiment, replacing a segment of the tip off-center, increased understanding of how the hormone is distributed. Even in the dark, the coleoptil bent towards the side without the tip. Fritz Wendt removed the coleoptil tip and incubated it on a block of agar. The agar was then placed on the coleoptil off-center in darkness. Hormone that the agar had absorbed travelled down the side of the shoot, causing a response. The amount of bending is proportional to the amount of hormone in the agar. Winslow Briggs inserted a very thin glass plate vertically through the tip. The glass does not prevent light transmission, but there was no bending. Auxin cannot travel through glass, and its concentrations remained equal on either side. When the glass plate was inserted below the tip, Auxin moved across to establish a hormone gradient. When the tip was examined, 70% of auxin was found on the shaded side. Nós conseguimos observar aí a ação desse hormônio, né? O crescimento sobre a luz. Então nós podemos observar nesse vídeo, né, que quando os coleópteros estão submetidos a uma iluminação apenas de um lado, ele cresce em direção à fonte luminosa, justamente porque a auxina, ela tem fotofobia, ela vai para o lado não iluminado e esse local terá um crescimento mais acelerado do que o local iluminado. Se nós tivermos uma iluminação uniforme, o crescimento ele ocorrerá linearmente, né? Ocorrerá numa linha reta.
Isso nós também vamos ter o aspecto do geotropismo, né? Pela gravidade, o acúmulo, um vegetal colocado na posição paralela ao solo, nós teremos o acúmulo da auxina na região inferior pela força da gravidade, né? Então isso fará com que essa porção mais próxima ao solo cresça com maior velocidade, portanto o vegetal ele crescerá fugindo do solo, né? Então a força da gravidade força o ar e a auxina para a porção ventral, para a porção mais próxima do solo, fazendo com que o vegetal cresça ah, de uma forma perpendicular ao solo, mas no sentido oposto ao solo. Outros efeitos, nós vamos ter aí a aplicação da auxina em regiões do caule, promove a formação de raízes adventícias. Isso é muito importante quando se usa as estacas, né, trechos do caule para a reprodução do vegetal, para a propagação vegetativa. Nós também podemos utilizar a auxina nos tecidos do ovário, isso promove o desenvolvimento do fruto, sem a necessidade da polinização. E também a auxina sintética, ela é utilizada como herbicida e a característica dela é atuar apenas nas eudicotiledôneas. Como nós falamos, o uso da auxina, que promove o desenvolvimento do fruto, ele pode ser usado na partenocarpia, que significa são vegetais que tiveram a estrutura ovariana desenvolvida sem a necessidade de polinização. Então nós temos aí uvas, melancias, tomates sem semente. Então aqui nessa imagem a gente observa com o processo de polinização, nós teremos o tomate com as suas sementes e utilizando a auxina na flor, nós vamos ter o desenvolvimento do ovário com um fruto sem semente. O que a gente consegue constatar nessa imagem, né? Um tomate produzido de maneira natural e aqui um tomate produzido de forma partenocárpica. Já as citocininas, elas têm esse nome, né, justamente porque elas estimulam a divisão celular, elas estimulam a citocinese. Elas são produzidas nas raízes e são transportadas pela estrutura xilemática, pelos vasos condutores do xilema, para todas as porções do vegetal. Nós vamos observar que a estrutura do embrião e também os frutos são capazes de produzir citocininas. Então, qual a função da citocinina? Nada mais está relacionado com o desenvolvimento da planta quando nós pensamos no desenvolvimento dos tecidos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os estudos feitos com esse hormônio, se nós pegarmos um trecho de um parênquima, um pedaço de parênquima, e colocado num meio de cultura contendo os nutrientes, as células podem crescer, mas não se dividir. Então elas têm os nutrientes, as células, elas continuam se mantendo vivas, porém elas não sofrerão divisão. Mas se nós colocarmos nesse meio, nesse experimento, citocinina, o que nós vamos observar inicialmente, somente com a citocinina não teremos alteração. Mas se tiver o trabalho conjunto da citocinina com a auxina, as células passam a se dividir e com o transcorrer do processo podem até sofrer diferenciação celular. Então a auxina trabalhando junto, aliás, a citocinina trabalhando junto com a auxina leva à ocorrência da divisão celular e também da diferenciação desse tecido em tecidos especializados.
A dominância apical, além da auxina que nós já falamos, a citocinina também atua nesse processo em associação com a auxina. Porém, aí os efeitos são antagônicos. Como isso ocorre? A auxina inibe o desenvolvimento das gemas laterais, enquanto a citocinina ela estimula as gemas a se desenvolverem. Se nós retirarmos a gema apical, nós cortamos já de início o processo de produção da auxina. Lembrando que a gema apical ela é responsável pela produção da auxina. Nesse caso, as citocininas induzirão o desenvolvimento das gemas laterais. Quando a gema lateral ela sai da sua dormência e consegue se desenvolver, não tem como mais inibir esse processo. E olha que interessante, ah, quando nós temos aí o desenvolvimento das gemas laterais que estão mais distantes da gema apical, é justamente porque a ação da auxina já se torna menor, porque ela está mais distante, o ápice está mais distante dessa gema lateral, e também porque a citocinina entrou em ação nessa região. Outro ponto importante desse hormônio está relacionado com o processo de retardação do envelhecimento das plantas. Então, quando nós cortamos ramos, flores e colocamos em água, nós observamos que elas rapidamente envelhecem justamente pela ausência desse hormônio. Porém, se nós colocarmos esse hormônio na água em que os vegetais estão colocados, elas terão uma durabilidade maior. O que a gente observa nas floriculturas é a pulverização desse hormônio nas flores para que elas tenham uma durabilidade maior e assim possam serem comercializadas, conservando as suas características originais, né? Que elas não se pareçam com vegetais envelhecidos. Também atua na senescência. Mas o que seria senescência? A gente pode definir senescência como um conjunto de mudanças que provocam a deterioração e a morte da célula vegetal. Então, nós temos no desenvolvimento dos vegetais a fase jovem, a fase madura e depois a fase senescente. Então, o processo de senescência está intimamente relacionado aos fatores ambientais. Para alguns vegetais, os dias curtos ou dias longos, o tipo de iluminação, se ela é alta ou de baixa intensidade, variação de temperatura, os nutrientes essenciais e, inclusive, a concentração de sais do solo. Pensando no aspecto hormonal, uma das prováveis razões da senescência está relacionada à mobilização de nutrientes e das citocininas em direção aos frutos e às sementes. Então, quando nós temos a morte de uma porção do vegetal, geralmente da porção vegetativa, né? Acredita-se que é uma consequência da mobilização desses nutrientes e da citocinina, e também da atividade do AIA que vai ser produzido pelos frutos. Quando ocorre a retirada das flores e dos frutos, nós vamos retardar o processo de senescência do vegetal. Então, olha que interessante, todo esse processo de mobilização poderia ser considerado como um efeito e não como a causa da senescência.
Então essa teoria que nós falamos da mobilização, ela não explica a razão de que seria a presença de flores e plantas masculinas provocaria o início da senescência, enquanto a retirada a retardaria. Outro hormônio, a giberelina ou ácido giberélico, esse hormônio ele foi estudado pela primeira vez em 1926 pelo Kurosawa, numa doença que o arroz acabava tendo. A planta crescia muito rapidamente, então ela tinha uma altura maior do que a planta normal, porém ela ficava muito clara, ficava com aspecto pálido, e a tendência era do vegetal cair e assim consequentemente morrer. Ele descobriu que a razão para esse processo era justamente a presença de uma substância que era produzida por um fungo, a Gibberella fugicori. Esse fungo parasitava o arroz e o efeito de uma substância química produzida por ele causava essa modificação estrutural no vegetal. Então, hoje sabe-se que as giberelinas elas têm concentrações em sementes ainda imaturas. Já foi, através de toda a pesquisa, todo o estudo, encontrado mais de 78 tipos de giberelinas. O grupo que nós vamos mais estudar é o ácido giberélico, que é o grupo mais conhecido, que é o GA3. Então, outros aspectos relacionados à giberelina. Locais em que nós temos a produção. Então, são os tecidos jovens do sistema caulinar e nas sementes em desenvolvimento. Não se tem certeza se ocorre produção também nas raízes. Acredita-se que o transporte é feito através do xilema e do floema, desses locais em que eles são produzidos, para todo o vegetal. Existe uma relação entre as giberelinas e os genes e os mutantes anões, as plantas que não têm um crescimento. Então, se nós aplicarmos a giberelina em plantas anãs, nós vamos observar que elas passam a ter uma altura normal, compatível com aquelas plantas que não apresentam esses genes que as tornam anãs. Isso mostra que as plantas que apresentam esses genes, as plantas mutantes, elas não têm a capacidade de produzir as giberelinas, o que influenciará na regulação do seu crescimento. Outro aspecto importante em relação às giberelinas e às sementes, que nós vamos ter aí espécies vegetais como o alface, o tabaco, a aveia, que as giberelinas são responsáveis por quebrar a dormência das sementes, levando o crescimento do embrião e aí a plântula germinando, né, saindo do solo. Então, de uma forma específica, as giberelinas estimulam o alongamento celular, fazendo com que a radícula rompa o tegumento da semente. Assim ela vai permitir com que esse vegetal consiga se fixar, retirar nutrientes do solo, o que vai propiciar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Algumas aplicações práticas das giberelinas, né? Elas podem ser usadas para quebra de dormência de alguns vegetais, como nós falamos anteriormente, né? Isso nós conseguiremos manter uma produção vegetal uniforme, tendo a colheita de todos aqueles que foram plantados no mesmo momento. Também nós podemos antecipar a produção de sementes em alguns tipos de vegetal. Da mesma forma que as auxinas, elas podem causar o desenvolvimento de frutos partenocárpicos,
principalmente maçã, abóbora, berinjela e groselha. Ela é muito utilizada na produção de uvas de mesa. Então, frutos maiores, né, sem sementes, podem ser produzidos com a utilização do ácido giberélico. E ainda estimula o florescimento de plantas de dias longos. Então, essas são algumas características que podem ser utilizadas. Na agricultura, aqui especificando mais esses 3 pontos, elas, quando pulverizadas nas culturas, provocam a floração simultânea em culturas como de abacaxi, evitam a queda prematura de laranjas, a formação de uvas sem sementes, como nós falamos anteriormente, né? Promovem uma durabilidade maior em batatas, que impede o brotamento das suas gemas. Em experimentos para a produção da cultura de tecidos vegetais, nós vamos ter a produção de calos, como na produção de maçã, de pera, de cenoura. Esses calos, através deles, nós conseguiremos produzir novos vegetais. E o importante, nós vamos selecionar esses vegetais que queremos produzir, e isso nós ainda diminuiremos a incidência de parasitas. Outra utilização pode entrar aí no campo de proteção do vegetal, sendo utilizado como herbicida seletivo. Ele não vai ter uma atuação de levar à morte, por exemplo, as gramíneas, mas matam as ervas daninhas. Então é utilizado como herbicida. O ácido abscísico é um tipo de hormônio que está associado à queda das folhas, mas não é só isso, tá? Esse hormônio ele atua em resposta a alguns sinais ambientais, como dias mais curtos, baixa temperatura. A folha jovem, se nós observarmos, ela tem a capacidade de sintetizar níveis altos de auxina, mas quando ela entra na senescência, a síntese de auxina diminui, o que vai promover o rompimento do pecíolo na camada de abscisão. Então isso fará com que a folha caia, como a gente pode observar nessa imagem. Então, na senescência, diminui o fluxo de auxina lá no pecíolo e o aumento da produção de etileno na região da abscisão. Então, a queda no nível de auxinas fará com que as células fiquem mais sensíveis à ação do etileno. Nós já vamos falar do etileno, tá? Então, o etileno ele vai inibir o transporte de auxinas no pecíolo, vai provocar, vai estimular a síntese e o transporte de enzimas que vão atuar na parede celular e na lamela média, fazendo com que essa estrutura seja destruída, tornando a região da ligação do pecíolo com o ramo mais fraca. E qualquer vento, qualquer toque pode levar à queda, à separação dessa folha do restante da planta. Então a abscisão de frutos é muito semelhante à abscisão foliar. O interessante é que ela somente ocorre antes da abscisão, um momento de aumento de nível do ácido abscísico. Então esse hormônio, o ácido abscísico, ele provavelmente promove a síntese de etileno e possivelmente a síntese das enzimas que atuam na destruição da parede celular e da lamela média. Então repare que nós temos uma cadeia hormonal. Então nessa imagem nós conseguimos observar todos os processos de senescência, de queda da folha, da abscisão de flores, da queda dos frutos, que nós temos aí a participação maior ou menor, inibindo ou estimulando justamente através do ácido abscísico. O último hormônio que nós falaremos é o etileno. Então o etileno é
um hormônio, é o único hormônio que é gás. Então ele tem uma natureza gasosa e o etileno regula o crescimento e também atua como hormônio. Numa planta normal, nós vamos observar que ele aparece em todas as células e ele é mais abundante nas flores após a polinização e nos frutos durante o seu amadurecimento. A síntese também ocorre em células que estão danificadas. Então, olha que interessante. Se eu pegar uma banana madura, que ela tem uma produção de etileno muito maior, colocado com outras que estão verdes, desculpa, a tendência é que haverá um aceleramento no processo de maturação dessa banana verde, justamente porque a madura libera o etileno. Nós vamos observar então que os floricultores costumam armazenar frutos em câmaras onde é evitado o acúmulo de etileno. Justamente para quê? Para que haja um processo de amadurecimento mais lento, né? A tendência é retardar o amadurecimento. O amadurecimento dos frutos também pode ser evitado se nós colocarmos nas câmaras dos armazéns gás carbônico ou impedir o processo de oxigenação dos frutos. Então, o etileno ainda, como nós já vimos, junto com o ácido abscísico ou estimulando a produção do etileno pelo ácido abscísico, ele participa da abscisão das folhas e dos frutos. Então é um ponto muito importante, justamente porque o etileno, ele de certa maneira estimulará a produção de enzimas que romperá a parede celular, fazendo com que o pecíolo, a região do pecíolo se torne mais enfraquecida e a folha venha a cair. Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa primeira parte sobre os hormônios. Nós teremos brevemente a segunda parte dessa aula falando do fotoperiodismo, fitocromos e dos movimentos vegetais. Um grande abraço e até a próxima!